Tendo em vista isso, né, como é que eu vou fazer a cobrança? Em termos de políticas de cobrança, a gente tem... esse é um método clássico que a gente aplica, que eu chamo de modelo Camargo Rodrigues, etc., que é a cobrança em 4 fases, né, que está expresso no livro, né, da gestão da inadimplência educacional, e que eu entendo que é fundamental. Primeira fase, que é a fase de matrícula, tem que fazer com cuidado, tem que preencher a ficha cadastral direitinho, tem que pegar os documentos, comprovante de endereço, pelo incrível que pareça, até a comprovação de relação de filiação, no caso de escolas. Nós já pegamos casos aqui que o padrasto vem fazer a matrícula, mas ele não é pai biológico da criança, ele pode até ser o responsável financeiro, né? Mas ele não é o pai biológico da criança, tem que ter uma autorização da mãe ou do pai, não é simplesmente chegar na escola e fazer a matrícula, tem que analisar essa documentação, né, com calma. E, sobretudo, hoje, fundamental o número de celular, né, gente? O número de celular hoje virou WhatsApp, eu não tenho mais telefone fixo na minha casa. Eu não tenho mais telefone fixo em casa. Né? Encerrei lá, arranquei o telefone, era telefone sem fio, né? Tem um lá ainda de recordação, mas acabou isso. E tem que ter o celular, inclusive da molecada, né? No caso do ensino superior, né? Celular hoje é o meio de comunicação que a gente tem com os jovens, né? Então, o celular é fundamental. Aí, uma vez apresentada, uma vez existindo a inadimplência, quer dizer, o pai ou o aluno deixando de efetuar o pagamento, a escola tem que iniciar um processo de cobrança. É muito engraçado hoje, tem escolas que me contratam, eu falo, mas e aí, qual o tratamento que você dá aí para a inadimplência? Você cobra os seus alunos? Eu falo, não cobro. Eu falei, poxa, quer dizer, até fica fácil para mim o trabalho, né? Porque se é uma pessoa que não cobra, na hora que ela me manda o débito, eu começo a cobrar, as pessoas começam a pagar. Falam, nossa, doutor, o senhor é bom, né? Eu falei, não, eu não sou bom. Eu estou fazendo o que você deveria ter feito. Então, assim, fundamental, pelo menos uma carta, um e-mail, um SMS ou um WhatsApp pedindo para comparecer, né? Impressionante, tem gente que não faz, mas tem escola que faz direitinho. Já uma semana depois, manda um e-mail informando que não acusaram o recebimento, né? Solicitando que seja encaminhado um comprovante ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que as cartas, de certa... assim, não há necessidade de nenhuma carta brava, né? É um comunicado, realmente, para o pai, dizendo que não acusamos o recebimento do seu pagamento vencido no dia tal. Por favor, comparecer, informar, etc. e tal. É um teu cliente, afinal de contas, né? Ontem o pessoal estava falando, eu esqueci o nome do professor, acho que foi da penúltima apresentação, ou na última apresentação, falando de sucesso do cliente, né? É o Customer Success, isso é a nova palavra de ordem. Por exemplo, tratar esse pai inadimplente com respeito e com educação é o sucesso do cliente, né? Viabiliza a continuidade dele na escola. Long Life Learning, ele vai continuar sendo o seu cliente, porque ele sabe que você sabe tratar disso com civilidade, né? Então, não há necessidade de uma atitude... Tem gente que fica bravo, né? Fala, poxa, o cara estava de carro novo aqui na minha porta e não está pagando a minha mensalidade. Mas o carro pode ser que seja da sogra, pode estar financiado, pode ser que seja da empresa, a gente não sabe. Você também não sabe, às vezes, né? Então, essa fase tem que ser feita pela escola, 30, 90 dias é um prazo clássico também, que é o prazo previsto na Lei 9870, que dá 90 dias de carência para o pai para regularizar a sua situação, etc. e tal, antes de que a escola possa incluir na Serasa, entrar com ação judicial e coisas dessa natureza. Quer dizer, sanções administrativas ilegais, com base na lei, só podem ser tomadas 90 dias após o vencimento, todo mundo sabe disso, né? E aí, quais seriam essas sanções? Negativação, Serasa, negativação administrativa ou positivação, melhor falando, né? Corretamente seria uma positivação, e, eventualmente, entrar com ação judicial, que, obviamente, eu não recomendo nessa
nesse início de processo de cobrança. Tem cursos que são anuais e as pessoas ficam até o fim do ano letivo inadimplentes. Então, não justifica, acho que, entrar com uma ação judicial, e também é raro isso acontecer, fora de questão. Mas 90 dias é um clássico, e um outro clássico é as escolas manterem essa cobrança interna até a rematrícula. Aí eu já tenho um pouco de questionamento sobre isso. Eu entendo que, pelo menos na minha experiência, 25 anos já no trabalho, a gente percebe que o inadimplente, muitas vezes, ele está esperando você cobrar. E tem um inadimplente que ele está esperando a outra fase, a da cobrança externa. Ele está esperando eu ligar para ele. Então, enquanto a escola não faz esse encaminhamento, ela não recebe sobre esse outro pai. Uma maneira de vocês medirem isso é justamente fazer um gráfico. Quantos devedores eu tenho no D0, né, no dia seguinte do vencimento da mensalidade? Na hora que eu começo a minha cobrança interna, esse número começa a cair. Chega uma hora que ele estabiliza. Estabilizou significa que esses outros devedores não vão mais pagar para vocês. Então, já é um momento de, eventualmente, fazer o encaminhamento para um escritório que faça a cobrança extrajudicial. Pode ser um escritório local, pode ser um escritório nacional, que é no nosso caso, que vai fazer essas comunicações. Depois nós vamos ver as ferramentas que existem para isso. Mas tem que fazer o encaminhamento, porque tem devedor, o sucesso da cobrança é entender que tem devedor que paga antes do vencimento, tem o devedor que paga no vencimento, tem que paga após o vencimento, tem aquele que não paga nem após o vencimento, só paga quando é cobrado, tem aquele que só paga quando é cobrado por um advogado, e tem aqueles que só vão pagar, está aqui a última fase, inclusive, para o juiz. Infelizmente, tem gente que só paga judicialmente. Agora, sabendo disso, eu só vou ter uma cobrança 100%. Eu estou aqui com um caso super bacana, não vou falar o nome da escola, mas uma escola super famosa daqui de São Paulo, que dá muito curso de pós-graduação, que eles tinham um processo de cobrança interno e tinham um processo de cobrança externo. Mas terminaram aí o ano passado com alguns devedores, etc. e tal, e não conseguiam receber de jeito nenhum. Mandaram para mim, a gente conseguiu resolver, eram 10 casos, a gente conseguiu resolver no amigável, no extrajudicial, mas os outros 9 só após o ajuizamento da ação de cobrança. 3 fizeram acordo no momento da citação, 3 fizeram acordo em audiência e 3 fizeram acordo depois que sofreram algum tipo de penhora, que nós temos a penhora online. Fazer o quê? Agora, se a escola não tivesse permitido que nós fizéssemos a cobrança judicial, ela não iria receber desses pais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não ia receber. Porque esses devedores, eles estavam o quê? Com uma negativação que ia durar 5 anos, eventualmente, e depois não ia sofrer mais nenhuma consequência. Ok? Então, a política de cobrança em 4 fases, ela está aqui só para dizer que é o seguinte, pessoal, tem que cumprir isso tudo. Você quer ter uma recuperação ótima? Você tem que, infelizmente, passar por todas essas fases, porque tem o devedor de cada uma delas. Tem o devedor que paga para a escola, tem o devedor que só paga para o escritório de cobrança e tem o devedor que só paga em juízo. Tá bem? Aí eu coloco aqui, né, massa falida 100%, é o que aqueles devedores que eu entendo que não vão pagar nunca, só vão pagar se for em juízo. E tudo bem. E com educação, com compaixão, encontra com o pai, com o aluno, o devedor lá na audiência, não tem problema nenhum. Tudo super civilizado, não tem problema nenhum.